Poder sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Que nós possamos a cada dia ter essa convicção que nós somos de fato filhos amados de Deus. Então, amados, como os irmãos sabem, nós estamos em construção, né? E como disse que a alma do negócio é a propaganda, né? Então não podemos deixar de falar, senão cai no esquecimento, não é isso? Então nós estamos em construção do novo templo, né? Novo templo para que nós possamos melhor cultuar o nosso Deus. E sábado nós estamos retornando à construção, né? Paramos esses 2 sábados para descansar, Natal, Ano Novo, né? Mas próximo sábado nós estamos de volta. E quero agradecer a cada um de vocês que contribuíram, já tem contribuído até aqui, né? Durante o ano 2022, contribuiu com muito amor, com muito carinho e fidelidade ao Senhor. E creio que nós vamos continuar nessa construção, né? Sem parar nenhum momento. Porque nosso Deus, Ele vai prover cada recurso no momento certo, né? Então nós estamos trabalhando para deixarmos em ponto de telhado em volta desse, né? Então falta ainda algumas fundações para ser cavadas, só falta, se não me engano, 14, né? Só 14 sapatas para ser cavadas ainda, né? E todas as paredes para ser levantadas. Mas creio em um Deus que pode todas as coisas, né? E através da nossa fidelidade, é desta maneira que Deus vai construir, nos ajudar a construir esse novo templo para Ele. Então, continue orando, continue contribuindo com a sua fidelidade ao Senhor, sua gratidão, né? Que nós vamos continuar avançando. Então, o ano profético do 2022 foi o ano da consolidação. Então, nós sonhamos, consolidamos o projeto, iniciamos, né? Também foi um ano para nós consolidar a nossa identidade como os filhos amados de Deus. Então, nós trabalhamos muito isso a respeito da fé, a respeito da nossa esperança no Senhor. E agora o ano profético para o ano de 2023 é o ano do crescimento, né? O ano do crescimento. Crescimento espiritual, né? Crescimento nas áreas profissionais, crescimento como pai, como filhos, como pessoa na sociedade, e um crescimento também como igreja do Senhor aqui nesta cidade, né? Que eu creio que nós vamos crescer a chegar ao ponto de ser da nossa cidade até os confins das terras, os confins do mundo. Porque essa é a ordem do Senhor. Então, este é o nosso ano profético, 2023, o ano do crescimento. Então, teremos algumas palavras de incentivo a respeito do crescimento para que cada um de nós possamos crescer e desenvolver o nosso potencial. Quem estava aqui ontem no culto viu que a mensagem foi nada menos do que 100% de Deus, né? Que não podemos aceitar nada além do 100% de Deus. Então vamos com fé, vamos confiante no Senhor, que 2023 é o ano para nós crescermos na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos meditarmos na palavra do nosso Deus. Primeiro culto do ano de 2023, nós temos como mensagem uma nova vida para um novo ano, né? Então, um novo ano, também uma nova vida, uma nova chance de vivermos uma vida nova no Senhor, né? Quem tiver o aplicativo, depois quiser ter acesso, está lá no esboço, toda a mensagem está, o esboço lá para você ler depois, porque quando é uma mensagem temática, ela não é tão fácil para você buscar na Bíblia, porque são várias referências, né? E você não consegue acompanhar. Mas você pode pôr no seu celular, seja Android, seja iOS, você pode baixar aí, IBC, a igreja da gente, você instala e você tem acesso a todo o conteúdo das mensagens pregadas aqui na nossa igreja, tá certo? Então, uma nova vida para um novo ano, uma nova vida para um novo ano, né? Então, nós recebemos agora esse ano novinho, né? Estamos usando o primeiro dia deste ano, 2023. Então, que nós possamos também agora viver uma nova vida, né?
nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos uma nova vida. Tudo se faz novo, né? É isso que Paulo nos diz. Tudo se fez novo, eis que as coisas velhas ficaram para trás. Então nós temos que viver essa vida nova no Senhor a todos os dias. E todo ano, como eu falei ainda ontem, todo ano nós planejamos, né? Todo ano nós criamos uma estratégia para que nós venhamos desenvolver e viver um ano melhor. Mas tudo isso só vai ser válido, só vai funcionar se de fato nós colocarmos Deus no centro, né? Então que nós possamos, irmãos, de fato, planejar este ano 2023 com Deus no centro. Que nós possamos colocar cada projeto apresentado diante de Deus e pedir a Ele a sua direção e o nosso, né, para que nós possamos de fato desenvolver. Então, nesse ano, talvez você já planejou, eu vou perder peso, eu vou fazer exercício, eu vou ter uma vida mais ativa, né? Mas só depende de você. Talvez você tenha já pensado, agora eu vou mudar o meu relacionamento com a minha esposa e meus filhos, né? Talvez você já tomou essa atitude, né? Seja o homem, seja a mulher, de mudar a maneira como tem se relacionado. Talvez você tenha já decidido que vai concluir o seu curso superior, os seus estudos, né? Concluir algo que você começou em anos anteriores que ainda você não conseguiu. Eu quero nesse ano respeitar mais, honrar os meus pais. Talvez tenha sido essa sua decisão. Então é preciso tomarmos várias decisões, né? Talvez você pensou, este ano é aquele ano que eu vou desfazer aqueles relacionamentos abusivos. Então, são decisões que nós tomamos. São decisões que nós temos que sempre estar a tomar. E essas decisões nós vamos conseguir quando nós colocamos Deus no controle. Quando de fato nós entregamos, né, Deus a direção da nossa vida. Então a nossa virada acontece quando decidimos transformar a nossa vida. Aí sim acontece uma virada, né? Quando nós decidimos transformar a nossa vida. Então, quando nós decidimos colocar Deus em tudo em nossa vida, nós estamos decidindo transformar a nossa vida. Nós estamos agora pedindo a Deus que Ele assuma o controle da nossa vida, para que nós possamos agora viver de fato o reino de Deus, para que nós possamos de fato usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então é isso que nós precisamos, irmãos, viver uma virada em nossa vida. A oportunidade que nós temos de vivermos esse ano 2023, de chegarmos até aqui, não é para repetirmos tudo que deu errado no ano 2022. Não é para fazermos as escolhas erradas que nós fizemos no ano 22. Não é para nós trazermos tudo que vinha de errado para o novo ano, mas que nós possamos virar a chave e viver essa nova virada, uma transformação em nossa vida. Então, primeiro, para você viver bem o ano novo, receba com fé o presente da salvação. Isso aqui é inegociável, irmãos. Precisamos receber, de fato, este presente, porque a salvação, ela é um presente. Então, nós precisamos agora viver como salvos. Nós ficamos viver agora como alguém que, de fato, nós recebemos algo especial de Deus. Não é assim quando nós recebemos algo tão precioso, quando alguém nos dá um presente, nós queremos retribuir aquela pessoa em algum momento, pelo que ela fez por nós, pelo presente que foi dado. Então, que nós possamos agora, de fato, viver esta vida como recebendo esse presente da salvação. Que nós possamos agora viver de maneira que nós honramos a Deus. Então, quando nós entendemos que nós recebemos um presente da salvação que ninguém podia nos dar, nós não negociamos a nossa fé por nada. Nós não negociamos a presença de Deus por nada. Nós buscamos o tempo todo vivermos a presença de Deus, vivermos de maneira que nós honramos ao Senhor. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Aumenta aqui um pouquinho, por favor. Então é isso, irmãos. Nós recebemos agora de Deus um presente.
a salvação. E a salvação, ela foi de graça. Recebemos pela graça a salvação por meio da fé. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, automaticamente nós recebemos a salvação. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, que nós recebemos a salvação, também há uma transformação. A vida, ela é transformada. Quem roubava, já não rouba mais. Quem mentia, já não mentia mais. Quem adulterava, já não adultera mais. É uma mudança de vida. É uma mudança. E para nós entendermos essa mudança, essa metanoia que acontece na mente mesmo, uma mudança de mente, nós podemos ver na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi pecou, e o erro de Davi foi um erro gravíssimo, vergonhoso. Ele adulterou e tramou a morte do marido traído. Mas naquele momento, nós vamos ver depois que quando ele cai ao arrependimento, ele é perdoado. E a Bíblia não retrata mais um pecado de Davi. Por quê? Houve uma mudança de mente. A metanoia aconteceu. A mente mudou. Então é isso que nós precisamos, irmãos. Compreendermos que a salvação é um dom de Deus. Não é por esforço, não é por obras humanas. Não temos como nós nos ser salvos, não temos como nós conseguirmos essa salvação se não formos por Cristo. Não existe um preço a ser pago, não existe um sacrifício para nós fazermos. A única coisa que nós precisamos para receber esse presente, de fato, é crer, é pela fé. Não é por obra, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz caridade, não é porque você sente compaixão das pessoas que você vai ser salvo. Não, é pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé, ela gera transformação em você. Mudança de caráter, uma vida transformada, uma nova vida agora em Cristo Jesus, você passa a viver. Então, a graça de Deus é um favor imerecido. Você não merecia o perdão. Você não merecia, eu não merecia ser salvo, mas a graça de Deus nos alcançou. Mesmo quando nós estávamos atolados em nossos pecados, em nossas corrupções, Deus agora nos amou tanto que Ele provou do seu amor, que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Então essa é a dávida de Deus, irmãos. É esse o presente que nós recebemos de Deus, onde Ele envia o teu Filho Jesus Cristo para pagar o alto preço, para que nós venhamos ser recompensados com a salvação. Então que nós possamos a cada dia desfrutar, irmãos, dessa graça. Cada dia nós possamos desfrutar desse dom de Deus sobre a nossa vida, porque a salvação, ela é um dom de Deus. 2 Coríntios 5:21 nos diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha, Jesus Cristo não tinha pecado, Jesus Cristo não pecou, mas Deus agora tornou pecado por nós. Jesus Cristo agora vem e leva todos os nossos pecados, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então essa é a graça, irmãos. Esse é o poder da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos a cada dia desfrutar. É isso que a cada dia nós precisamos viver. Esta salvação em Cristo. Então é um presente que você ganhou. E um presente que nenhum outro pode ser comparado como esse. Um presente que nenhuma outra pessoa, por mais que te ame nessa face da terra, consegue te dar. Somente Deus. Então, para que nós possamos viver este novo ano, nós precisamos compreender o presente que nós recebemos. Agora sim, nós seremos capazes de abrir mão do que for preciso. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Diz Paulo em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha,
Então, quando nós pecamos, recebemos morte. Mas em Deus agora nós temos o dom gratuito em Deus, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é isso que nós recebemos, irmãos. O pecado produz morte, mas Deus agora nos dá vida eterna. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Então receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor. É isso que eu e você, nós precisamos receber. Se nós queremos viver um ano aí de 2023 na presença de Deus, de maneira que nós não vamos abrir mão de tudo que for preciso, nós precisamos entender o tamanho do presente que nós recebemos do Senhor. Que nada neste mundo pode se comparar, que nada neste mundo pode se pagar o valor que esse presente que nós recebemos. Toda a riqueza do mundo não se compara com o presente que nós recebemos da vida eterna. Porque a vida eterna que nós recebemos em Jesus, irmãos, ela é incorruptível. Ela é para sempre. Como diz, é eterna. Então você recebeu vida eterna em Cristo Jesus. Aproveite, desfrute dessa vida que você recebeu em Jesus. Segundo, para viver um novo ano, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Olha, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Você precisa honrar Jesus Cristo. A sua vida ela tem que ser uma honra constante ao Senhor. O seu pensar tem que ser uma honra, o seu viver, a maneira como você se relaciona com as pessoas, tem que ser uma honra a Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos desenvolver, uma nova vida em Jesus, mas essa vida tem que honrar a Jesus Cristo. Um filho, quando ele é um bom filho, ele honra aos seus pais. Então, quando nós somos bons cristãos, quando nós somos cristãos temente a Deus, nós estamos honrando ao nosso Pai eterno. Então é isso que nós precisamos, irmãos, honrar a Jesus Cristo. Precisamos de fato agora desenvolver essa vida onde as pessoas veem em nós a Jesus, onde as pessoas veem em nós a semelhança de Cristo, onde as pessoas olham para nós e veem que de fato é um cristão verdadeiro, é alguém que vive aquilo que prega, que não é pessoas que estão se escondendo atrás de uma religião, pessoas que estão se escondendo atrás de uma Bíblia, que esses são termos muitas das vezes usados e que eu não gosto desse termo, porque de fato alguém tão pecador não pode se esconder atrás de algo tão santo, não tem como. Está somente se enganando, auto-engano. Então nós precisamos, irmãos, viver de maneira que honramos. Sabe por quê? Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, eis que surgiram coisas novas. Quem você era antes de Cristo, morreu quando aceitou Cristo. Tem que morrer, irmãos. É uma nova vida. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Se fez tudo novo, é uma nova criação. Você é uma nova pessoa. Então é preciso matar, deixar mesmo aquela pessoa velha lá. Não deixe que ela venha ressuscitar, não deixe que ela fique lhe acompanhando, não. Aquele gênio mau que é do inimigo, deixa ele lá, não traga ele mais para o presente, não. Viva essa nova criatura em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, quando nós começamos a viver uma vida que nós honramos a Jesus Cristo, nós passamos a ter uma vida melhor. Essa vida se torna uma vida de paz, essa vida se torna uma vida de alegria. Então chega de vivermos problema por besteira, chega
de fazermos tempestade em copo d'água. É uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos viver uma vida de maneira que nós honramos ao Senhor. Então, seja grato e honre a nova vida que você recebeu em Jesus Cristo. Seja grato. E comece agora a dar exemplo. Comece agora a viver de maneira que as pessoas verem em você esta vida nova. É isso que você precisa. Porque, amados irmãos, a pessoa ela pode crer em Jesus Cristo e não desenvolver o fruto do Espírito Santo nela. Ela pode acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não deixar que o Espírito Santo trabalhe em seu caráter. Que a Bíblia diz que fruto do Espírito é paciência, é amor, é bondade, né? Tudo isso. E segue a lista. Então nós precisamos agora deixar. Então quando nós começamos agora a viver de maneira que nós honramos, desenvolvemos essa vida nova em Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo começa agora a aparecer em nossa vida. Ele se torna evidente em nós. As pessoas agora veem em nós. Então a paciência, o fruto do Espírito Santo vai brotar no momento que você é testado, no momento que você é provocado, né? Por isso que as pessoas às vezes dizem, olha, não peça paciência a Deus não, porque Ele vai te dar problema. Não, não é isso. Os problemas vão vir de qualquer maneira, mas diante dos problemas você será testado. Deus vai te mostrar que você agora tem paciência. Então, quando nós pedimos a Deus amor, que o fruto do Espírito Santo, o amor, venha prevalecer em nossa vida, Ele vai enviar pessoas imperfeitas para você amá-la. Pessoas cheias de defeitos, cheias de maus hábitos, para você amá-la. É isso. Então, essa vida, irmão, que nós precisamos desenvolver em Jesus Cristo. Como fazer isto? Praticando a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Praticar a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Olha, então agora nós não vivemos mais para nós. Quando nós cremos em Cristo, agora nós vivemos para Cristo, porque Ele morreu para que nós possamos viver para Ele, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. É isso que nós precisamos, irmão. Desenvolver a vida de Cristo em nós. A nova vida que nós recebemos tem que ser a vida de Cristo. As pessoas têm que ver em nós que nós estamos vivendo de fato como Cristo. As pessoas têm que ver em nós que nós de fato nos tornamos semelhante a Cristo. E é isso que eu e você precisamos desenvolver até cada dia. Então, seu objetivo de vida é viver com Jesus e para Jesus. Esse é o seu objetivo de vida. Você não pode ter outro objetivo, que o próprio Jesus Cristo disse, irmãos: busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se você quer realmente ter um ano 2023 bem sucedido, a receita é: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar conhecimento para que você possa vencer na vida. Deus vai abrir porta de onde você jamais imaginava que pudesse ser aberta. Deus agora vai providenciar o necessário para a sua vida. Mas é isso que nós precisamos, viver uma vida que honra a Jesus Cristo. Terceiro, para viver um novo ano, viva para cumprir os propósitos de Deus. Você sabe qual é os propósitos de Deus para a sua vida? Nós já pregamos, já falamos aqui numa série sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aprender qual é os propósitos de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito qual Deus me criou? Por que Deus me criou?
Ninguém foi criado pelo um acidente, porque duas rochas se chocaram, né? Um ET resolveu que você viesse existir. Não. Deus criou você do jeito que você é, com as complicações que você está vivendo, porque Ele tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha, então nós fomos criados agora, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As obras, ela não salva. A fé em Cristo Jesus é que salva, mas também a fé sem obra, ela é morta. Porque nós somos criados por Deus para fazermos boas obras. Então, quando o fruto do Espírito Santo começa agora a trabalhar em nossa vida, quando o fruto do Espírito Santo começa agora a ser desenvolvido em nossa vida, em nosso caráter, nós começamos agora a vivermos e praticarmos boas obras. Nós começamos a viver uma vida agora onde nós alcançamos o propósito de Deus e vivemos para honrar esse propósito. Então, somos salvos, irmãos, para cumprir o propósito de Deus. Ele preparou boas obras para praticarmos e cumprirmos nossa missão de vida. Você tem uma missão de vida. Você não está aqui nessa noite hoje por acaso. Você tem uma missão. Você tem um propósito, o qual Deus criou. Então, viva os propósitos de Deus. Viva para cumprir esses propósitos. Pastor Rica, daquele livro que nós lemos, Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte, que uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Uma vida sem propósito é como morrer de maneira prematura. É como morrer antes de viver. Então nós precisamos encontrar o propósito de Deus para a nossa vida, para o qual nós fomos criados, e precisamos agora viver esse propósito. Então pense por um momento, sua vida faz sentido? Pense pelo momento. A sua vida faz sentido? Você tem uma razão por estar neste mundo? Você tem motivos de querer continuar a viver? Você se sente como que perdido ou como perdendo tempo? Como é que você se sente? Que está perdido ou está perdendo tempo? Então pense um pouco como está a sua vida, porque Jesus veio por você. Você sabia disso? Jesus, ele veio por você. Em Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, se você está se sentindo perdido, Jesus veio por você. É isso que nós temos que entendermos, irmãos. Jesus veio por mim. Jesus veio porque nós estávamos perdidos e precisávamos ser reencontrados. Porque nós estávamos vivendo uma vida sem propósito e precisávamos encontrar o propósito. Porque nós estávamos vivendo uma vida sem sentido e eu precisava encontrar o sentido da vida. Então Jesus veio para te dar sentido. Então o que Deus tem para cada um de nós são coisas grandiosas. Coisas insondáveis que ainda não conhecemos. Jeremias 9:11. 29:11, que temos lido muito com frequência, que do ano passado falamos por várias vezes sobre este versículo, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, é isso que Deus tem para nós, irmãos. Deus não quer que nós vivemos uma vida abaixo da média. Deus quer que nós venhamos viver uma vida 100% com Ele.
Deus não quer que nós vivemos uma vida que nós nos conformamos com qualquer coisa, mas que nós venhamos buscar o 100% dEle. Porque Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. E o plano que Ele tem, irmão, não é de fazer mal, mas sim de fazer bem, é de esperança, é de um futuro. E nós temos que vivermos essa vida com Deus. Nós precisamos viver de maneira que nós honramos a Deus e buscarmos a vida plena em Cristo Jesus. Porque só existe vida plena, uma vida completa em Cristo. Fora de Cristo tudo é engano. Então Deus criou de propósito para os seus propósitos. Sabia disso? Deus criou você de propósito mesmo. Ele criou, Ele conhece cada um de vocês. Ele disse que antes de ser formado no ventre da nossa mãe, Ele já o conhecia. Então Ele criou de propósito. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas. Você foi criado para ser como Jesus. Você foi criado para servir a Deus e às pessoas. Você foi criado para anunciar o Evangelho, a salvação de Deus ao mundo. Foi para isso que Deus te criou. Esse é o propósito da sua vida. Você foi criado para adorar a Deus, você tem que adorar. Adorar a Deus é você, com sua vida, engrandecer o nome do Senhor, exaltá-lo. Adorar a Deus é mais do que você louvar uma música, mas adorar a Deus é você, com sua vida, com o seu coração, expressar palavras de gratidão a Deus, expressar palavra que engrandece ao nome do Senhor. É para isso que nós fomos criados, irmãos, para adorar ao Senhor. É dessa maneira que nós temos que vivermos bem com todos, bem com Jesus Cristo, sermos parecidos com Jesus Cristo, porque Deus nos criou com um propósito, uma finalidade. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Talvez você tenha traumas, mas Jesus Cristo quer dizer para você nessa noite: eu não sou como seus pais biológicos. Talvez você esteja carregando feridas há anos, porque você julga não ter o pai, os pais que você merecia ter. Mas Jesus diz nessa noite: você não é órfã. Você tem um pai eterno e um pai que é perfeito. Creia nisso. Você sabe que Deus está dizendo para você: você tem um pai perfeito. Não me compare com os seus pais, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito. Então aceite a paternidade em Cristo Jesus. Aceite que você é filho de Deus e deixe todos os seus traumas, todas as suas frustrações para trás e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Quarto, para viver um novo ano, transforme realidade com os valores do reino de Deus. Então você precisa agora viver os valores do reino de Deus. Não importa o momento, a circunstância que você está vivendo, mas transforme ela com os valores do reino de Deus. Você traga agora o reino de Deus para a sua vida. É isso que Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Então é isso que nós precisamos compreendermos, irmãos. Quando nós vivemos os valores do reino de Deus, nós transformamos qualquer realidade, qualquer circunstância em nossa vida, ela é transformada, ela é mudada. Em Lucas 9, 1 e 2 diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então os discípulos estão recebendo aqui a autoridade para transformar a realidade por onde eles passassem no nome de Jesus Cristo, para que eles pudessem estar anunciando o reino de Deus. Então você tem essa autoridade, você recebe esse poder em Cristo Jesus. Por onde você passar, você pode transformar, irmãos.
a realidade. Você pode chegar em um lugar que está em conflito e promover ali a paz. Você pode chegar num lugar que as pessoas estão em desespero, transportar a tranquilidade para eles. Porque nós vivemos o reino de Deus. E aonde nós estivermos, esses valores nos acompanham. Então nós precisamos vivermos esses valores. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida e aplicarmos diariamente. Surgiu um conflito no meu casamento, surgiu um conflito na minha família, surgiu um conflito no meu lugar de trabalho. Aplique os valores do reino de Deus. Coloque aquilo que o Senhor nos ensina, viva a palavra de Deus e você verá tudo sendo transformado. Porque Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus. Ele estabeleceu o reino de Deus e deu autoridade aos seus discípulos, a todo aquele que nele crê, para que continue anunciando a este reino. E esta é a nossa função. Então, amados, lembre sempre, Jesus lhe deu autoridade para transformar o mundo. Não esqueça disso. Lembre sempre, Jesus lhe deu autoridade para transformar o mundo. Olha o que ele diz em Mateus 5, 13, 14 e 16. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estais nos céus. É isso que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Nós nos tornamos o sal, nós tornamos luz para o mundo. Aonde nós estivermos, nós transformaremos a realidade. Aonde nós estivermos, acontece transformação. E é essa autoridade, é esse poder que nós recebemos em Jesus Cristo, irmãos. Poder para mudar o mundo. Então não adianta nós ficarmos criticando as pessoas, não adianta nós ficarmos criticando, julgando o mundo que vai mal e ficarmos sem fazer nada. Não, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder para transformar onde nós estamos vivendo em um lugar melhor. Pessoas que estão em nossas voltas, em pessoas melhores. É isso. Você é sal, você é luz. Onde há trevas, que se acenda a luz, trevas vai embora. Onde não tem sabor, que se coloca o sal, se tem sabor. É assim, quando cozinha uma comida, você coloca todos os temperos, mas se não colocar o sal na medida certa, a comida fica sem sabor. Não é isso? Mas se você pega agora uma carne, olha, churrasco é o quê? Carne e sal, mais nada. Tem sabor? Tem sabor. Você pega agora, vai fazer um bife, você coloca vários temperos, coloca cebola, coentro, tantas outras coisas, mas se não coloca sal, não tem sabor. Você faz um arroz temperado de tudo, de cenoura, tantas outras coisas lá, mas se não botar o sal, o arroz fica ruim. Você é o sal. Aonde você chegar que está ruim, você tem autoridade para transformar. Aonde você chegar que não tem paz, você tem autoridade para transformar em paz. É isso. É este poder que Deus nos deu. Então viva essa nova vida. Viva como você recebeu um presente especial de Jesus Cristo e desfrute cada dia deste presente. E esse presente inclui autoridade para você expulsar demônios, para você mudar qualquer realidade, para você curar enfermos, para você ressuscitar mortos. Este é o poder que nós recebemos de Jesus Cristo. Agora, o que nós precisamos é colocarmos em prática, o que nós precisamos é exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Quero encerrar com João 17, 20, que é a oração de Jesus Cristo. Sabia que ele orou por nós? Antes de nós termos nascido?
João 17:20 nos diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha, Jesus Cristo estava orando pelos discípulos, mas disse: olha, Pai, eu não oro somente por eles, mas eu oro também pelos aqueles que irão crer ainda em mim, pela mensagem pregada por eles. Então os discípulos fizeram bem a parte deles, os discípulos cumpriram muito bem a missão deles, eles anunciaram, eles pregaram a Cristo, eles falaram do reino de Deus, e chegou até nós a palavra dele. Hoje nós somos cristãos porque os discípulos não desistiram, porque eles foram fiéis aos propósitos de Jesus Cristo, a missão, pregaram com autoridade, com fidelidade, e a oração de Jesus Cristo chegou até nós. Então, amados irmãos, que nós possamos também cumprir com a nossa missão. Que nós possamos também anunciar Cristo para todo o mundo. Que nós possamos viver essa vida plena em Jesus Cristo. Não vamos aceitar uma vida qualquer, não vamos aceitar qualquer coisa, vamos aceitar o 100% de Deus. Porque o que Deus tem preparado para nós é o melhor. É o melhor. É como se você estivesse planejando comprar um carro do seu sonho, mas aí de repente chega uma pessoa, você está tão longe de conquistar aquele sonho, a pessoa diz: olha, eu tenho um Fusquinha ali que está guardado na garagem já há anos, ainda anda, eu vou te dar. E você aceita todo o coração e desiste do seu sonho, e em vez de comprar um outro, vai ficar quebrando a cabeça com o Fusquinha. Então aceite aquilo que Deus tem para você. Por isso que é preciso, se faz necessário, que nós venhamos conhecer as promessas de Deus para nós, para não aceitarmos qualquer coisa, irmãos. Nós falamos muitas das vezes que Esaú foi fraco, porque trocou o direito de primogenitude com Jacó, por causa de um prato de comida. Mas muitas das vezes as pessoas estão trocando a presença de Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa, para viver um momento de prazer. Então que nós venhamos, irmãos, viver o 100% de Deus. Que nós possamos cada dia crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. É isso que a Bíblia relata de Jesus Cristo, que o menino crescia na graça e no conhecimento. Então que nós possamos também agora, como os meninos, como novas criaturas, nós possamos agora crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que nós possamos fazer de 2023 um ano que nós realmente vamos crescermos espiritualmente, que nós vamos buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. É isso que nós precisamos fazermos, vivermos o propósito de Deus, que nós venhamos vivermos um ano onde nós adoramos de verdade a Deus, onde adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, onde eu não saio da minha casa para vir à igreja para receber algo, mas eu venho para oferecer a minha adoração a Deus. Porque, irmãos, a igreja em Atos é relatada que ela crescia todos os dias, porque ela caía na graça das pessoas, porque eles adoravam, viviam em oração e em comunhão. Então, que nós possamos olhar para a igreja de Cristo, a igreja primitiva, e nós possamos tirar os ensinamentos e aplicar em nossa vida, para que nós possamos crescer cada dia mais. Não é que nós queremos tornar uma mega igreja, mas é porque nós temos que cumprir com a missão de Jesus Cristo. Se nós nos conformarmos em ser uma igreja apenas de 60 membros, de 100 membros, de 200 membros, nós estamos dizendo, não queremos cumprir a missão de Cristo. Porque a missão de Cristo é ganhar o mundo inteiro.
A missão de Cristo é da cidade onde nós estamos até os confins da terra. Então nós temos que ser essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja pura e verdadeira. Ela anuncia a Cristo, ela anuncia o reino de Deus e ela envia missionários por toda a face da terra. É uma igreja global, uma igreja que se espalha, não é apenas uma igreja que fica presa em quatro paredes, vivendo localmente, somente para um grupo que já foi convertido, mas que se preocupa com toda a cidade, e ela se espalha por todos os cantos. Então, que nós venhamos viver, irmãos, neste ano, esta nova vida. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos e faça a seguinte reflexão: como está a sua vida como discípulo de Jesus Cristo? Você tem sido um discípulo parecido com Jesus? Porque é isso que Ele quer. Você tem obedecido o que Jesus tem mandado você fazer? Você tem renunciado aos seus desejos para viver os sonhos de Deus? Faça essa reflexão. Eu acredito que nós temos algo para renunciar. Eu acredito que todos nós temos muito ainda o que melhorar como discípulo de Jesus Cristo, para sermos semelhante a Ele. Olha um exemplo. Você se irrita facilmente? Jesus não se irritava. Você é uma pessoa que não tolera os erros e as fraquezas dos outros? Jesus tolerava. Jesus aceitava. Jesus tinha no seu grupo de discípulos um que é identificado como ladrão. E ele continuou amando até o fim. Ele não disse: Judas, se retire de perto de mim. Mas ele amava, tratava Judas com o mesmo respeito que tratava os outros. Então acredito que todos nós temos muito a melhorar, não é isso? Então diga para Deus agora: Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a amar como o Senhor ama. Senhor, me ajuda a perdoar as pessoas como o Senhor me perdoou. Senhor, me ajuda a ter paciência com as pessoas. Senhor, me ajuda a ter paciência com minha esposa, com meu esposo, com meu irmão, que por qualquer coisa eu me estouro. Peça ao Senhor. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça as suas limitações. Esta é a primeira coisa que você tem que fazer. Reconhecer. Se você reconhece que você falta paciência, que você não tolera as pessoas, que você muitas das vezes quer ser uma pessoa justiceira, se irrita facilmente, diga ao Senhor: Senhor, me perdoa pela minha fraqueza, me perdoa pelas minhas limitações, mas eu quero nessa noite receber a tua autoridade para que eu possa amar mais, para que eu possa ser paciente, para que eu possa praticar a bondade, para que eu possa, Deus, perdoar as pessoas, Senhor. Me reveste da autoridade. Peça ao Senhor com sinceridade no coração, que você saia nessa noite com tudo isso que você pediu. Querido Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te louvamos, te glorificamos, porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, é o nosso Pai que está no céu, Senhor. Deus, aqui nós estamos, Pai, na Tua presença. Aqui nós estamos, Deus, clamando ao Senhor, porque nós confiamos no Teu santo poder e cremos, Pai, que a Tua presença é real entre nós, Senhor.
Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma, Deus, o nosso caráter. Transforma, Deus, a nossa mente, para que nós possamos, Deus, deixar tudo que é velho, da natureza velha, Deus, humana, para trás, e vivermos o novo do Senhor diariamente, Deus. E que o fruto do Espírito Santo venha, Deus, nascer em nosso coração. Que nós possamos, Deus, manifestar, Deus, cada fruto do Espírito Santo. Que nós possamos, Deus, a cada dia, Deus, tornarmos evidente em nossa vida o fruto do Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas vão se sentir amadas por nós, que as pessoas vão se sentir, Deus, protegidas por nós, Deus, segura perto de nós, Senhor. Que as pessoas, Deus, venham querer se aproximar de nós, porque elas verem, Deus, a Tua imagem em nossa vida, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, continua a nos abençoar, Deus. Nos dá uma semana de muita paz, nos dá uma semana, Deus, de vitória, de crescimento na Tua presença, Deus. Nos dá uma semana, Deus, onde nós viveremos o novo do Senhor em nossa vida, onde nós desfrutaremos, Deus, da Tua glória, da Tua presença, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos leve em paz para os nossos lares, Deus, para que nós venhamos viver esta semana na Tua presença, Deus. Uma semana, Deus, onde nós vamos ver o Teu agir em cada detalhe, Deus. Então eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.